Lembra quando você era criança ou adolescente e a galera já fazia bullying com você porque você era diferente? E aí você pensava, talvez se eu mudar isso daqui, ou se eu gostar disso daqui, ou se eu fizer menos isso daqui, eles vão gostar mais de mim ou vão me maltratar menos. E aí você passava por um sofrimento terrível de sacrificar uma parte de você e ainda assim não dava certo. Eles nunca te aceitaram, eles nunca te viram como um amigo, eles nunca te trataram como um igual. Passaram tantos anos e, infelizmente, ainda tem muito gay fazendo a mesma coisa agora como adulto. Só que agora eles não estão sacrificando uma parte de si mesmos, eles estão sacrificando outras pessoas. As pessoas trans. Viralizou por aí o anúncio de uma nova organização internacional que quer o movimento LGB sem o T. Na verdade, sem tudo que vem depois do T na sigla, mas principalmente sem o T. Então muita gente ficou confusa. Será que isso é real? Será que isso é relevante? O que está por trás disso? Então vamos conversar sobre tudo isso. Eu fiquei muito na dúvida se eu queria abordar esse tema, porque no final é isso que esse pequeno grupo de ativistas quer: atenção. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais essa ideia ganha espaço e mais esse grupo ganha relevância, uma suposta relevância. Vários seguidores vieram conversar comigo sobre essa história. Um deles me mandou até o Reels com essa notícia e eu falei exatamente isso para ele. Esse Reels acabou de ganhar mais uma visualização porque você fez o trabalho para eles, você repassou esse vídeo para frente. E isso também sinaliza para o algoritmo da rede social que aquele vídeo é relevante, então ele mesmo também vai passar esse vídeo organicamente para mais pessoas. Então eu fiquei na dúvida se eu falar sobre esse assunto causaria o mesmo efeito. Por outro lado, houve uma dúvida muito genuína de vários de vocês. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e vários de vocês majoritariamente responderam sim, que eu deveria falar sobre isso. E o problema é que vários portais de jornalismo LGBTQIA+, não fizeram o seu devido trabalho. Eles só repassaram a notícia sem dar absolutamente nenhum contexto. Eles só reportaram ipsis literis o que foi dito no anúncio desse grupo. E por quê? Porque o tema é polêmico e nada dá mais audiência, mais clique, mais engajamento do que polêmica, do que ódio, do que apontar o dedo para um bode expiatório, no caso, as pessoas trans. Eu vou falar bastante sobre isso mais pra frente no vídeo. Isso não é jornalismo, isso é caça-clique. Eu sou jornalista por formação e jornalismo te dá contexto. Ele te explica a notícia, ele insere o fato noticioso no universo mais amplo de referências. E eu não vi isso em lugar nenhum, então eu decidi que era importante fazer isso, pelo menos para os meus seguidores, ou até para novas pessoas, se esse vídeo chegar até elas. Inclusive eu peço a sua ajuda para viralizar esse vídeo, para compartilhar ele por aí. E eu também decidi que eu não vou citar nominalmente o nome desse grupo de ativistas que fez esse anúncio. Eu não quero facilitar em nada o acesso a essas pessoas, o crescimento dessas pessoas, porque eu não estou há 7 anos trabalhando nesse canal para ele virar um megafone para gente transfóbica. Porque sim, o foco desse grupo não é defender gays, lésbicas, bissexuais, e sim atacar pessoas trans. E eu vou provar isso nesse vídeo. Então, primeiro, várias dessas matérias diziam no título que movimento LGBT anuncia separação do T, ou gays, lésbicas e bissexuais anunciam sua separação do T, dando a entender que foi uma decisão uniforme, uma decisão unânime de todo o movimento LGBTQIA+, ou de todos os gays, lésbicas e bissexuais. E, obviamente, não foi. Isso veio de um grupo dissidente de pessoas sem nenhuma relevância específica naquilo que a gente entende como o movimento LGBTQIA+, formalizado em diversos países. Nenhuma organização da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em diversos países fez parte desse anúncio. Ninguém anunciou essa separação, eles não estão com essas pessoas. Nenhuma das maiores ONGs LGBTQIA+, do mundo fazem parte desse grupo. A Human Rights Campaign, a ACLU, a GLAAD, nada. Nenhuma se posicionou a favor da exclusão das pessoas trans. Nenhum núcleo de pesquisa acadêmica nas faculdades, nenhum representante político, nenhum departamento ou ministério de direitos humanos. Pelo contrário, várias dessas instituições se posicionaram depois desse anúncio a favor da luta pelos direitos trans. Ou seja, esse movimento é muito menor, muito menos influente do ponto de vista prático do que essas manchetes dão a entender. Felizmente, a maioria das pessoas são como eu e você, que entendem que não existe justiça social que deixa para trás uma outra minoria. Não existe um mundo em que tá tudo bem ser gay, mas pessoas trans podem ser excluídas e violentadas. E uma das alegações desse grupo, nesse anúncio que eles fizeram, é exatamente de que a luta pelos direitos trans estava colocando em segundo plano os gays, lésbicas e bissexuais. Primeiro partindo dessa falácia, dessa mentira de que cuidar de uma população vulnerável significa necessariamente deixar de cuidar de outra população vulnerável. Mas será que esse grupo está realmente interessado em colocar gays, lésbicas e bissexuais em primeiro lugar?
Vamos investigar. Esse grupo que fez esse anúncio dessa nova organização internacional, que é só LGB, na verdade, é o desdobramento de um outro grupo com essa mesma ideia no Reino Unido. Eles surgiram lá no Reino Unido em 2019, inclusive com os mesmos líderes e o mesmo nome. Eles só trocaram o final do nome de UK, né, Reino Unido, para International. E o que esses caras fizeram ao longo de 6 anos de existência? Eu fui lá apurar, porque isso é o mínimo que esses portais de jornalismo deveriam ter feito. Será que eles ajudaram a passar alguma lei no Reino Unido a favor dos gays, das lésbicas, dos bissexuais? Será que eles fizeram campanhas para levantar fundos para essa população? Ou para ajudar na prevenção de doenças, ou a favor da saúde mental, ou da representatividade no cinema, na TV, na política? Claro que não. No site deles, na área que eles denominam como O que nós fazemos, tem apenas 9 campanhas. 2 são super válidas, a favor da adoção e contra a discriminação no pagamento de pensão e aposentadoria para casais do mesmo gênero. Todas as outras 7 campanhas são contra pessoas trans, especialmente contra o tratamento hormonal, não só na rede pública britânica, mas inclusive proibir na rede privada. Eles inclusive fizeram campanha contra a proibição das terapias de conversão, a chamada cura gay, que seria algo benéfico para os LGB, porque no argumento deles, isso também proibiria psicólogos de questionar crianças e adolescentes que estão cogitando serem trans. Ou seja, para eles é mais importante impedir que crianças e adolescentes questionem a sua identidade de gênero do que preservar a saúde mental de gays, lésbicas e bissexuais que podem ser torturados pela cura gay. Inclusive gays, lésbicas e bissexuais que são crianças e adolescentes que são os principais alvos das terapias de conversão. E esse tema, na verdade, parece ser uma grande obsessão para esse grupo. A ideia de que adolescentes que sentem atração por pessoas do mesmo gênero estão sendo influenciados a se tornarem trans para resolver isso. A ideia de que você é um menino que gosta de outro menino, então vira trans, porque aí você vira uma mulher e aí tá tudo bem. Ignorando aí o fato de que ninguém consegue impor, ninguém consegue influenciar a orientação sexual e a identidade de gênero de outra pessoa, e o fato de que essas duas coisas são separadas, tanto que existem pessoas trans homossexuais, ou seja, uma mulher trans que gosta de outras mulheres, ou um homem trans que gosta de outros homens. Nesse anúncio dessa suposta separação do LGBT com T, né, que não é uma separação, o próprio porta-voz desse grupo internacional diz que ele se opõe a, abre aspas, homens heterossexuais que se definem como lésbicas ou mulheres heterossexuais que se definem como homens gays para terem acesso aos nossos corpos e aos nossos espaços. Então já começa aí um discurso bem odioso, bem transfóbico, de que uma mulher trans ainda é um homem que só se definiu como mulher e, no caso, aí uma mulher lésbica. Ou que, na verdade, o homem trans é ainda uma mulher que apenas se definiu como um homem, no caso, um homem gay. Ou ainda a ideia mais absurda de que alguém passaria por toda essa transição, se tornando a minoria mais atacada da atualidade, só para poder transar com alguém específico. E, claro, toda essa declaração foi salpicada com aquela velha expressão que já deveria deixar a gente desconfiado, que é ideologia de gênero. Falou ideologia de gênero, a gente já sabe que a discussão não é sobre direitos LGBTQIA+, não é sobre bem-estar LGBTQIA+, é sobre perseguição a pessoas trans e não binárias. E aí vem o apontar o dedo, o bode expiatório. Eles alegam que o fato do movimento LGBTQIA+, lutar também pelas pessoas trans impede que gays, lésbicas e bissexuais sejam aceitos pelo resto da sociedade que não entende e não aceita as pessoas trans. Ou seja, na visão deles, as pessoas trans, a luta pelas pessoas trans, está impedindo que nós sejamos aceitos pelo resto da sociedade. Elas são um obstáculo no caminho. É aquilo que eu falei lá no começo. De novo, nós temos gays que acham que precisam sacrificar alguma coisa para serem aceitos pela sociedade cis-heteronormativa. Uma aceitação que é uma ilusão, que não vai acontecer. O movimento foi chamado de GLS durante décadas, e nem por isso a gente foi aceito. Apontar o dedo e eleger um culpado dentro de um grupo minoritário é uma estratégia clássica de desmobilização e desvio de atenção. Enquanto a gente achar que o problema é o imigrante que roubou seu emprego, a gente não vai discutir os mecanismos sociais, políticos, econômicos que causam a desigualdade, que causam a precarização do mercado de trabalho. Enquanto a gente achar que o problema são as pessoas trans, a gente não vai discutir uma estrutura que ainda favorece o homem cis-hétero branco, porque a gente só vai estar lá implorando para fazer parte desse mesmo sistema temporariamente para gozar desses privilégios. Não é nenhuma coincidência que esse movimento do LGB sem o T ganhe forças nesse momento de recrudescimento da extrema-direita.
a mesma extrema-direita que adora falar sobre ideologia de gênero. Essa extrema-direita sempre odiou os gays e continua odiando, mas ela não pode mais falar mal de gays. Por quê? Porque a sociedade civil passou por um processo de desconstrução tão grande nas últimas décadas que as mentiras que eles falavam sobre os gays não colam mais. A de que gays não são membros contribuintes da sociedade, a de que os gays são todos drogados ou perigosos, ou a de que eles irão destruir a família tradicional, irão influenciar as crianças para serem gays também, ou irão atacar as crianças. As pessoas hoje convivem com gays, lésbicas e bissexuais. Elas têm um irmão gay, elas têm um colega de trabalho bissexual, elas têm uma amiga lésbica. Elas não vão mais acreditar nessas mentiras porque elas conhecem uma pessoa LGBT. Então agora de quem que eles falam tudo isso, exatamente as mesmas coisas? Das pessoas trans, porque as pessoas ainda não convivem tanto com pessoas trans. Elas não têm como ver na prática que essas histórias são todas mentiras, que pessoas trans são pessoas comuns. As mesmíssimas mentiras que eles contavam sobre pessoas gays. A gente tá aí com a bendita história dos banheiros, o pânico dos banheiros, sendo que não existe nenhum registro em lugar nenhum de mulher trans que entrou em banheiro para abusar sexualmente de criança. Por outro lado, né, só falando aqui, a gente tem milhares de registros de abuso sexual na Igreja Católica e Evangélica, mas ninguém está aí pedindo uma lei para proibir crianças na igreja. O movimento LGBTQIA+, tem focado mais nas pessoas trans exatamente porque elas são as mais vulneráveis entre nós, elas são as que sofrem mais preconceito. Todos os dados estatísticos de renda, de empregabilidade, de escolaridade, de saúde mental, de violência, todos são piores na letrinha T do que nas letras L, G e B. Tem uma frase maravilhosa da filósofa Angela Davis que diz: quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Por que ela diz isso? Porque, pensando em recorte racial e de gênero, a mulher negra é a mais vulnerável. Na fila dos privilégios, né, o homem branco está na frente, depois a mulher branca, depois o homem preto, depois a mulher preta. Então, se ela lá no final da fila foi atendida, é porque todo mundo na frente já foi atendido. Qualquer iniciativa pública ou privada que impacta positivamente a mulher preta, os dados mostram que também tem um impacto positivo para todo o resto da sociedade. E com os LGBTQIA+, é a mesma coisa. No momento em que uma pessoa trans não tiver mais medo de existir, pode ter certeza que nós gays vamos estar mais seguros ainda, porque a gente fez a fila inteira andar, a gente atendeu a galera que está no fim da fila. Mas a extrema-direita precisa desse bode expiatório. Nada une mais as pessoas do que o ódio. Aliás, nada cega mais do que o ódio, porque enquanto a gente está aí discutindo banheiro, ou trans no esporte, todo o resto está passando. Nenhuma medida está sendo feita ou está sendo cobrada para resolver desigualdade social, para resolver concentração de renda, para resolver crise climática, para resolver crime organizado. A tática número 1 deles é sempre essa: dividir as pessoas, criar inimigo onde não existe inimigo, para ninguém enxergar os verdadeiros inimigos. Felizmente, tem muita gente que não cai mais nessa história. E, especialmente, a maioria da população LGBTQIA+, não cai mais nessa história. Eu volto a repetir, a repercussão dessa história da separação foi completamente desproporcional à irrelevância que esse grupo separatista tem. A maioria da nossa comunidade, ainda bem, entende a importância que as pessoas trans tiveram na história da nossa luta. E mesmo que elas não tivessem essa importância histórica, a maioria de nós entende que a nossa luta não é só para salvar o nosso próprio rabo, a nossa letrinha. Para mim, é evidentemente claro, não faz sentido um mundo que é melhor só para mim e não é para todo mundo. Porque se não é melhor para todo mundo, se não é digno e seguro para todo mundo, a luta não acabou. A minha luta não é por uma vida individual melhor, é por uma sociedade melhor. Então, caso ainda não esteja abundantemente claro, este é um canal firmemente ao lado das pessoas trans, ao lado das pessoas queers, ao lado das pessoas pansexuais, ao lado dos bissexuais, das pessoas intersexo, das pessoas assexuais, ao lado dos não binários, ao lado dos guines, ao lado das drag queens, que tudo bem, eu sei que nem tá na nossa sigla. Aliás, gente, parem com esse surto de que o resto do mundo só não aceita a gente porque nossa sigla é longa demais. Você pode cortar quantas letras você quiser. Essas pessoas que te odeiam vão continuar te odiando. Não é isso que vai mudar a cabeça delas. Não tem um pastor evangélico lá no interiorzão dos Estados Unidos que vai falar: gente, cortaram o T da sigla, agora tá tudo bem, agora Deus ama lésbicas e gays e bissexuais. Você tá rifando a sua dignidade em prol de pessoas que nunca vão te aceitar. Veja lá o que a extrema-direita dos Estados Unidos está fazendo pelos pretos e latinos que votaram por ela. Você não é mais aquela criança. Você não precisa mais negociar a sua dignidade e o seu respeito. Você já merece tudo isso simplesmente por ser um ser humano, por ser um cidadão, por ser um membro contribuinte da nossa sociedade. Pare de reviver esse trauma, essa autoferida,
em prol de uma autoestima que não vai vir de onde nunca veio. Não veio naquela época e não vai vir agora. E caso você ainda não tenha entendido esse grande desvio de atenção, que é essa questão da sigla longa demais, eu já fiz vídeo sobre isso, clica aqui para assistir. É isso, gente, eu tô exausto com esse tema porque, de novo, tá todo mundo dando muito mais atenção do que ele merece. O movimento LGBTQIA+, segue inalterado numa inclusão que é pra todos. E a extrema-direita que fica aí se remoendo para criar essa divisão, porque só otário cai nesse papinho. Se inscreve no canal, passa esse vídeo adiante e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.